Motos TV. Autos e Motos TV. E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast aqui, quinta-feira santa, estamos aqui, Tancredo Neves, aqui nos estúdios do Bahia Notícias, falando sobre automóveis, sobre motos, e como o ano já começou, já estamos em abril, todo mundo começa a se planejar a pagar alguns impostos, que são impostos para você circular, tanto com moto quanto com carro, né? E o IPVA é uma dor de cabeça, mas ao mesmo tempo é um alento, né? A gente sabe que quem paga em dia o IPVA tem alguns benefícios. E aqui no estúdio do Bahia Notícias eu estou com o Coronel Luiz de Souza, especialista em legislação de trânsito, meu companheiro da comunicação da Rádio Metrópole, né, do programa Metrópole Autos. E vamos agora desvendar um pouco esses mistérios do IPVA. Para que serve o IPVA e por quais motivos o contribuinte, o dono de veículo, tem que pagar o IPVA, Coronel? Roberto, esse é um tema bastante relevante e quando nós pensamos nessa pauta, nós pensamos porque é uma das perguntas mais recorrentes que eu vejo as pessoas me perguntando. Coisas simples como pagar o IPVA. Exato. IPVA, pouca gente sabe a gênese do IPVA, de onde é que ele vem. No Brasil, nos anos de 1960, tinha uma taxa rodoviária que era pago por proprietários de veículos. Essa taxa ela foi extinta. E em 1988, com a Constituição, foi inserido no texto constitucional por uma emenda esse imposto, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É um imposto previsto na Constituição e é um imposto estadual. Cada estado ele pratica a cobrança desse imposto, o IPVA. E tem uma relação com o preço do veículo, né? Assim, Sim. muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho um carro de 100 mil, então é 5%, 7%, como é que é essa conta aí para que o contribuinte e o proprietário de carro fique realmente sabendo, e depois a gente vai detalhar as maneiras de pagar também, né? Porque assim, não dá para andar com carro sem um licenciamento. Exatamente. Na Constituição prevê que cada estado pode cobrar entre 1% a 4% do valor do veículo. Se o veículo for 0 km, é o valor da nota fiscal. Se o veículo for um veículo usado, a referência é a tabela FIPE. Na Bahia, a lei estadual ela estabelece veículos a gasolina, a álcool, a gás natural, eles é praticado 2,5%. O veículo a diesel, 3,5%. E a motocicleta, 1%. E tem um detalhe assim, as pessoas quando começou o ano, governo baiano, governos estaduais, geralmente liberam aquela tabela que todo mundo se assusta porque tem um monte de letra, não é letra não, tem números que indicam a data correta e também se você vai poder pagar com alguns descontos. Eu vou pedir para Paulo colocar a tabela do IPVA da Bahia, né, IPVA 2023, a gente já passou de cota única, né, Coronel? Sim. Porque a cota única foi até fevereiro, se não me engano, né? O desconto de 20%, esse já passou. Que é um valor acima do praticado a anos anteriores, que muitas vezes chegava até 10, 15%. Só chegava né? a 10%. Exato. Né? A grande novidade desde o ano passado é o desconto de 20% e a possibilidade de dividir de 5 parcelas. Essa é a grande novidade do governo do estado. Então hoje já passou esse prazo, quem pagou em cota única ou dividido já está dentro do sistema, e aí agora é se planejar em relação à placa do veículo. Placa mudou, tem a placa Mercosul, mas tem muitos veículos ainda circulando com as placas anteriores, né? Como é que é feita essa indicação da data exata? A referência é justamente o final da sua placa. Por exemplo, se o final da sua placa é o número 1, isso quer dizer que a primeira cota é no dia 30 de março. Você, se quiser dividir de 5 vezes, você já perdeu essa oportunidade de dividir, porque a primeira parcela é dia 30 de março. É interessante, Roberto, que se parece muito o carnê do baú, né, de Silvio Santos, porque tem que ser rigorosamente em dia. Se você perder qualquer uma dessas datas, você não pode parcelar mais. Então, dá um exemplo aí, olha só, pegando a placa 1, dia 28 de
de julho. Julho, quer dizer, pre- ele agora ele tem que pagar o valor cheio. Isso, até o dia 28 de julho. Então, perdeu já o prazo Ele perdeu o prazo das pra... cotas, né, do desconto de Isso. 20% ou de 10%. E agora tem que ficar atento à data. Isso quer dizer que ele pode pagar em cota única, sem desconto, no dia 28 de julho de 2023. Agora tem um detalhe, Coronel. Placa 3 está ali informando até o dia 27 de abril com 10% de desconto. Então, Sim. Quando você perde o desconto de 20%, você ainda tem uma segunda chance de obter o desconto de 10% naquelas datas ali que estão referidas. Por exemplo, a placa 3, no dia 27 de abril desse ano, se você ainda pode pagar com 10% de desconto o valor total. Então é o seguinte, passou a Semana Santa, fique ligado. Se você tiver o veículo com placa 3, você tem possibilidade de ter um desconto ainda do IPVA de 10% até o dia 27 de abril. Então tem prazo ainda. Tem prazo ainda. E aí, E as demais... placa 4, placa 5. Então assim, vamos lá. Placa 4, dia 28 de abril. Placa 5, 30 de maio. Placa 6, 31 de maio. Aí na sequência, placa 7, 29 de junho. 8, 30 de junho. E para completar, placa 9, 27 de agosto. E placa 0, 28 de agosto de 2023. Você consegue pagar com desconto ainda. Com 10% de desconto ainda. E assim, geralmente as pessoas pagam licenciamento na IPVA e muitas vezes querem saber, esse dinheiro vai para onde? Como é que é feito esse cálculo aí? Isso. Qual o benefício que o cidadão proprietário de veículo tem para que realmente ele entenda que há vantagens? Excelente pergunta, Roberto. Há um equívoco das pessoas em achar que o dinheiro do IPVA tem que ser direcionado exclusivamente para o mundo automotivo, para a manutenção das vias e etc. Isso não é verdade. Por se tratar de um imposto, ele entra uma fonte única do Estado e esse valor é usado para as demais despesas do Estado. Então não há uma relação direta entre o IPVA e a questão de colocar asfalto, tapar buraco e etc. Placa, sinalização de vias, nada nesse sentido. Uma pergunta aqui, como pagar o IPVA se o proprietário do veículo não for correntista dos bancos credenciados? Sim. Na Bahia, se você quer pagar o seu IPVA, tem 3 bancos que são credenciados, o Sicoob, o Banco do Brasil e o Bradesco. Para quem é correntista, até pelo aplicativo pode ser feito. Mas quem não é correntista precisa ir presencialmente até o banco e fazer o pagamento. Para tanto, você tem que pegar o RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores. É o CPF do seu veículo. Inclusive, dando uma dica que é um número que você não deve deixar assim acessível às pessoas, revelar para as pessoas, porque com esse número a pessoa pode levantar qualquer dado que queira do seu veículo junto ao órgão de trânsito, o RENAVAN. Coronel, a gente passa por um momento assim que muita gente reclama que há uma indústria de multas, né? Sim. E às vezes quando você vai fazer o pagamento do licenciamento do IPVA, você está com alguma multa. Sim. É possível pagar o IPVA e não antes resolver essa pendência de multas? Olha, a primeira questão com relação à multa é o seguinte: quando uma pessoa comete uma infração de trânsito, ela tem um prazo de 30 dias para se defender junto ao órgão de trânsito. A maioria das pessoas perdem esse prazo porque são notificadas e não tomam conhecimento da notificação e perdem esse prazo. Uma vez perdido esse prazo, ainda é possível sim você recorrer em outra instância, na JARE, na Junta Administrativa de Recursos de Infração. Se você perder esse prazo, aí só no CETRAN. Mas para pagar o licenciamento sem pagar a multa, você precisa fazer a defesa e no seu texto da defesa você solicitar também o efeito suspensivo da multa para pagamento do licenciamento. Ao fazer isso, você vai poder pagar o seu IPVA, pagar o seu licenciamento e aquela multa você só vai pagar depois que julgar o mérito, se você tem razão ou não com relação à multa. Proprietário de veículo que deve pagar o IPVA em dia e está com a habilitação vencida, faz o quê?
Olha, a habilitação ela não tem relação direta com relação ao IPVA. Ele pode pagar normalmente o IPVA dele, não tem problema nenhum. O que ele não pode é dirigir esse carro que ele acabou de pagar o IPVA. Tem que passar a direção para outra pessoa. Porque aí é aquela coisa, né? Se for pego numa blitz, vai levar uma multa, Isso. vai estar com IPVA sem pagamento, Isso. sem habilitação Isso. e ainda recebeu uma multa. Exatamente. É uma conta grande, né? Isso. A conta aí eu posso fazer assim por alto que o fato da habilitação não está vencida, R$ 293. Aí vamos colocar mais R$ 400 em média do guincho. Vamos colocar... A conta é grande. E o pagamento do IPVA, que o veículo só vai sair do pátio depois que pagar todo o licenciamento. Comprei um veículo, né? Veículo usado, 5 anos de uso, e ele não percebeu que havia licenciamento atrasado. Como é que se resolve isso? Na hora da compra, seria bom solicitar ao antigo proprietário ou o próprio lojista esse nada consta de documentação? Qual é a orientação aí nesse Olha, sentido? a orientação, se você for comprar ou vender um veículo, é você fazer uma vistoria cautelar. Você entrar em contato com uma empresa credenciada que faça a vistoria cautelar, que ela vai fazer uma investigação daquele veículo com relação a débitos e outras questões mais que podem futuramente ter complicações. Então, a melhor coisa é fazer uma vistoria cautelar. Caso isso não seja feito, você vai pegar o documento e verificar se ali é o documento do ano. Se não for o documento do ano, é porque ele está devendo licenciamento. Ele tem a obrigação de vender o veículo totalmente regularizado. Com relação ao IPVA, como é um imposto anual, a ética dos negócios diz para dividir o prejuízo. Por exemplo, nós estamos no mês de abril. O IPVA, que é desse ano de 2023, é referente a todo ano. O veículo só circulou 4 meses. Então é interessante que quase que meio a meio aí seja dividido o valor do IPVA, porque o novo proprietário é que vai circular por 8 meses, né, com o veículo. Então, a prudência é fazer isso, negociar. Autos e Motos Podcast hoje é um podcast bem informativo para tirar dúvidas sobre IPVA. A gente vai falar na segunda parte também do podcast um pouco sobre situações de dúvidas, multas, situações onde o motorista, né, o condutor, termina se envolvendo, e aí como é que ele pode entender e resolver situações. Sempre toda quinta-feira, 19 horas, aqui no YouTube do Bahia Notícias, você tem o Autos e Motos Podcast. Se quiser saber também informações sobre o mundo automotivo, tem meu site, autosemotos.com. Eu tenho uma coluna toda quinta-feira aqui no Bahia Notícias, você pode acessar para pegar informações. Eu vou aproveitar, vou pedir para Paulinho fazer um giro de mercado aí. Existem eventos que acontecem na Bahia e Autos e Motos Podcast sempre valoriza quem está promovendo eventos, então vamos lá, passar aí para que a gente indique e que as pessoas aproveitem. Bem, olha só, aí, Rally da Chapada, evento que eu estou promovendo junto com Patrícia Narma e Valéria Casseb, diretor técnico Roberto Cunha, piloto baiano, 6 vezes campeão brasileiro de Rally 4x4. Na semana que vem, posterior agora à Semana Santa, nós estaremos em Bicoara. A terceira edição será em Bicoara, dia 15 de julho. As inscrições estão abertas já via Simpla, você consegue fazer rapidamente lá. R$150 o valor da inscrição, dá direito a 2 camisas e brindes. Navegador e piloto podem se inscrever nas categorias Turismo 4x2 ou Adventure 4x4. Segue, próximo evento. 16º Encontro de Veículos Antigos, Santo Antônio de Jesus, 29 e 30 de abril. Venha e traga a sua família. E também é bom que vai conhecer carros da indústria automotiva brasileira, como também modelos importados, modelos antigos.
E eu vou ter até uma pergunta aqui para o Coronel depois sobre carros antigos, né? Sim. IPVA, que todo mundo acha que existe uma dúvida aí, mas daqui a pouco a gente vai tirar com o Coronel Luiz de Souza. E tem Jiboia Hard Enduro, prova em Castro Alves, 14, 15 e 16 da Federação de Motociclismo da Bahia, Federação Baiana de Motociclismo, nosso presidente, o Elit Yuri, fazendo mais uma prova aí para a turma de moto, a turma que gosta de acelerar, né, no enduro. Essa aí é uma prova bem interessante, que é uma prova, como eles brincam, dura, que é hard, então vai ser em Castro Alves. Pronto, encerrou. Aproveitando que eu citei ali, Coronel Luiz, carros antigos, o Brasil, eu acho que é o único país do mundo onde há uma inversão na cobrança e não cobrança de IPVA, porque carros antigos não cobram IPVA. Em outros países, como os Estados Unidos e Japão, o valor de IPVA, como diz na Bahia, pocando. Então, assim, para você manter um carro antigo, você tem que pagar um imposto bem alto, e é o licenciamento do carro. Como é que é a situação aqui no Brasil? Bem, no Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, a lei estipula que veículos que têm mais de 15 anos de fabricação, eles são totalmente isentos de IPVA. Eles deixam de pagar IPVA. Então, se você tem um veículo e ele completou, ele debutou, né? 15 anos? 15 anos. Aí ele não paga mais IPVA. Então é diferente de outros países. E o pior de tudo é o seguinte, que até pode ter um carro que ainda está em linha, sendo vendido, comercializado 0 km, mas você tem um carro, a versão antiga, e você não paga, né? Exatamente. Alguns outros tipos de isenção que acontece pessoas que são portadoras de necessidade especial não pagam IPVA, táxi não paga IPVA, veículos do Estado não pagam IPVA. Então tem uma relação de veículos que são isentos de pagar esse imposto. Eu vou aproveitar, vou colocar o balanço de vendas, né? Acabou de sair essa semana, começo da semana, o balanço de vendas dos 3 primeiros meses de 2023 e carros mais vendidos em março de 2023, o acumulado aí 878.827 unidades comercializadas no Brasil, emplacadas, um crescimento de 21,01% maior em relação ao mesmo período de 2022. E tem a lista dos carros mais vendidos em março, né? A Fiat Strada é o veículo mais vendido, com 23.772 unidades. SUV mais vendido é o Jeep Compass, com 15.556 unidades. E o carro de passeio mais vendido, janeiro-março de 2023, Chevrolet Onix, com 21.528 unidades. E tem o top 10 aí, com a Fiat Strada liderando, né, em março, mais um mês, 9.935 unidades. HB20 da Hyundai emplacou bem, desbancou o Onix, né? Ficando em segundo lugar com 8.363 unidades, o Onix 8.283 unidades. Surpreendentemente, o Polo, que semana passada eu fiz até um programa sobre modelos Volkswagen, né? O Polo emplacou bem o mês de março, aí em quarto lugar, seguido do Chevrolet Onix Plus, que é o sedã do Onix. O Jeep Compass, como eu falei anteriormente, é o SUV mais vendido em março, 6.988 unidades. E fechando, Renault Kwid, Fiat Mobi. Existe um movimento no Brasil que o presidente do Grupo Stellantis anunciou que existe a possibilidade do Brasil retomar a produção de carros compactos, os tais carros populares, né? Vamos ver, porque assim, hoje praticamente o perfil do consumidor mudou muito, né? O consumidor está indo mais para SUV em modelos médios, e esses dois aí são os dois modelos que existem no mercado brasileiro, Renault Kwid e o Fiat Mobi, que são hatches subcompactos, né? Como a gente fala, né? Para fechar os 10, Fiat Argo, volta aí por favor, Paulo. Fiat Argo e o Hyundai Creta,
o Argo com 6.171 unidades e o Creta 5.851 unidades em março, modelos emplacados segundo dados da FenaBrave. E para fechar, tem aí setor de motos 357.062 unidades, crescimento de quase 30% do mercado de motocicletas. Isso mostra muito que o consumidor brasileiro está optando por comprar moto porque é mais barato, mais em conta. Tem também o item consumo. A moto tem sido muito usada para trabalho, né? As pessoas estão buscando o trabalho de delivery e compram a moto para deslocamento também, né? E as marcas aí, a Honda com 70,62% do mercado brasileiro e a Yamaha na sequência, quase 20%. Essa moto, que é uma marca nova, Shinerai e Haojui, que praticamente substituiu a Suzuki no Brasil. Surpreendentemente, não tem uma BMW aí, não tem outras marcas mais conhecidas nesse ranking de janeiro a março de 2023. Como é que funciona o IPVA de moto? Tem alguma diferenciação? Segue a mesma regra, porém tem um detalhamento, né? Às vezes o valor da moto, ele é um valor tão pequeno que o Estado não cobra o IPVA. É verdade? Tem motos que são motos antigas, que o valor da tabela FIPE já é um valor bem pequeno que eles não cobram. Pronto, eu vou fazer uma série de perguntas. Antes de fazer, eu coloquei nas minhas redes sociais, eu recebi algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: ao ser parado em uma blitz sem pagar o IPVA, meu carro vai ser apreendido? Vai sim. Agora, o termo que nós utilizamos hoje não é mais a apreensão, e sim a remoção. A apreensão ela foi abolida do Código de Trânsito Brasileiro e, por isso, confunde o cidadão achando que, se ele não pagar o IPVA, o carro dele não vai ser removido para o pátio. Vai sim. O artigo 230 ainda prevê que o veículo que não estiver devidamente licenciado, que ele é passível de remoção. Porque o Código de Trânsito ele vincula o IPVA ao licenciamento. Então, o Código de Trânsito diz que o veículo só é considerado licenciado quando for pago todas as taxas e multas e impostos vinculados ao veículo. O IPVA é vinculado ao veículo e, por conta disso, o veículo não é considerado licenciado. Agora, Coronel, a gente sabe que hoje os carros têm muitos itens de segurança, né? Extintor, no licenciamento, isso está valendo? Verificação de itens de segurança? Porque, assim, as vistorias, elas são feitas esporadicamente, né? Então, eu não tenho como, eu estou com um carro há 3 anos, eu ter que levar para fazer uma vistoria? Qual é a situação de vistorias para que se identifique qualquer problema de sistema de segurança no veículo? Olha, no Brasil, para fins de licenciamento, só os caminhões, os veículos com mais de 3.500 quilos, que são obrigatoriamente, eles passam por uma vistoria ou uma inspeção para poder ser licenciado. Quem tem um veículo também a gás, passa também por uma vistoria anual para ser licenciado. Mas o veículo normal, comum, esse não. Basta pagar o licenciamento, ele não passa por nenhum tipo de vistoria. Então, hoje, taxistas Sim. terminam, porque boa parte usa GNV, e e agora a turma do aplicativo, né? Exatamente. Esses tipos de veículo mais específico, às vezes por uma imposição da própria empresa, do aplicativo, e às vezes a prefeitura, no regulamento dela de táxi, ela prevê a obrigatoriedade dessa vistoria. Coronel Luiz de Souza, especialista em trânsito, especialista em legislação de trânsito, aproveitando seus conhecimentos. A gente está, hoje é quinta-feira santa, muita gente está pegando estrada, viajando, amanhã de manhã cedo, porque muitas pessoas trabalharam ainda hoje, mas existem algumas perguntas referentes a situações que o próprio condutor se coloca, tipo as multas mais frequentes. Eu fiz um quadro aí, a gente vai bater um papo, porque assim, além desse quadro, existem situações no dia a dia que eu vou relatar aqui. Multas mais frequentes: pedestre permanecer, andar na pista, exceto para cruzá-la onde é permitido. Isso é uma situação que acontece, né? Acontece. Pouca gente, Roberto, sabe que no Brasil o pedestre também pode ser multado. A lei pois prevê isso, certo? Porém,
Não há mecanismo ainda para multar o pedestre, mas existe sim. O código prevê essa multa de R$ 44,00, que é 50% do valor de uma infração de natureza leve. Já vi muito e tem hora que dá vontade de jogar o carro para cima do lado direito. Deixar de conduzir pelo canto da pista em fila única, quer dizer, usar o acostamento, né? Nesse caso aí é para veículo de tração e também o de propulsão humana, a bicicleta, certo? Isso que você está falando é muito comum. Não saber utilizar as faixas de trânsito. Os veículos mais lentos devem ir pela faixa da direita. Mas não pelo acostamento. E não né? pelo acostamento, certo? E aí, nas rodovias, é muito comum, infelizmente, as pessoas trafegando pelo acostamento. E o acostamento, ele foi feito para a bicicleta, ele foi feito para a cinquentinha e principalmente para o pedestre. Esse ponto aí são os espertos, né? Que param o carro e querem retirar algum objeto de sinalização que está ali para ajudar o trânsito, né? É multa também, né? Exatamente. Se você deixar de retirar qualquer objeto de utilização para sinalização temporária da via. Quando o veículo quebra, você tem que colocar lá o triângulo, colocar uns galhos de árvore e tudo. No momento que o veículo já foi retirado do local, você precisa também retirar esses objetos que foram colocados para sinalizar que o veículo estava quebrado. Eu estou lendo aqui, mas já estou interpretando. É largar o carro de vez na rua e achar que aquela propriedade não é mais dele, né? Então, é deixar responsável de promover baixa registro de veículo recuperável desmontável. Não é isso não. Não. Isso aí é o seguinte, existem veículos que, em situação de sinistro, de acidente, ele foi de grande monta, ou seja, mesmo consertando, aquele veículo não oferece mais segurança. Ah, entendi. É uma batida e... Isso. Aí, uma vez acontecendo isso, você tem que fazer a baixa definitiva do Mas veículo. tem isso também. Tem uma época que eu morava na Graça e tinha um Mercedes que Abandonado estava estacionado lá durante os 4 anos. Isso. E no dia que o carro levaram, eu digo, cadê o Mercedes? O carro tá todo no chão, né? Como diz, né? Isso. Isso aí também, largar uma propriedade na via pública não é permitido, né? Não. Inclusive, se for verificado que ele não está licenciado, esse abandono do veículo, o veículo é uma propriedade. E uma das causas, o Código Civil prevê que uma das formas de você perder uma propriedade é o abandono. Então, se você abandonou, o Estado pode ir lá, resgatar e leiloar. Aí vamos lá. Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido. Isso. Primeiro vamos definir o que é via de trânsito rápido. E o que é ciclomotor, porque tem um detalhe, hoje em dia tem um patinete aí que é quase uma moto, Sim. nem é moto nem é patinete, Sim. vamos esclarecer isso aí. Eu até estava conversando com uma proprietária de eu não sei se é patinete ou se é moto, se é uma scooter, nem é moto nem é scooter, né? Isso. Não é, né? Porque assim não está cadastrado como moto, né? Os veículos elétricos é algo muito novo, a tecnologia trouxe isso. E, realmente, vários países estão tendo essa dificuldade com relação a leis, regulamentos para veículos. No Brasil, se estipula através da potência do motor em watts e também pela velocidade. Então, veículos que andam acima de 30 km por hora, eles já devem andar por ciclovia ou ciclofaixa e andar pelo lado direito da via se não tiver ciclovia ou ciclofaixa. Os que andam a menos de 30 km por hora, esses podem andar pela calçada, uma velocidade limite de 10 km, e podem andar também pela ciclovia e pelas ciclofaixas. Certo. Um amigo meu, que não fui eu, que a pessoa vai fazer a pergunta, a gente diz assim, né? Um amigo meu que não fui eu, foi multado na hora que ele foi entrar à direita, ele não sinalizou. Sim. E aí foi multado. E não tem como comprovar porque foi multa, vamos lá, pode ter sido do talão, né? É a declaração do agente de trânsito. Do agente. E aí? Olhe bem, existe um manual brasileiro de fiscalização de trânsito. Ele entra no detalhamento, inclusive recentemente ele foi todo revisto, é estruturado. Existem infrações de trânsito que necessitam da abordagem, parar o indivíduo para identificá-lo e constatar que houve a infração de trânsito. Mas existem outros tipos de infração de trânsito que não requer a abordagem. E essa é uma delas. Cinto de segurança, por exemplo, não precisa abordagem. O que é que o legislador pensou? Ele pensou dessa forma para não obrigar o agente de trânsito ou o policial a perseguir a pessoa para comprovar a infração. Então, basta passar
ele constatado, ele pode ser autuado e aí fica a palavra dele contra a do agente. Pode ter recurso, né? Pode sim, ele pode comprovar que ele não cometeu infração. Agora, via de regra, não basta dizer, eu não fiz. Tem que dizer, realmente comprovar que não fez. Agora fui eu. Estacionei próximo da placa, mas não sei a distância da placa. Sim. O carro foi removido. E aí? A placa de proibido Qual estacionar... é a norma? Exato. Isso. Vamos lá, vamos explicar. 30 metros para frente e 30 metros para trás. Entendi. É o alcance das placas. É obrigado que a prefeitura, a cada 60 metros, ela coloque uma placa. Entendi. E não tem, a partir do momento do estacionamento, não tem nada na faixa explicando que pode Sim. estacionar. O que cabe recurso é justamente a questão desses 30 metros. Né? Se realmente foi medido, se foi aferido na hora da autuação. Uhum. Estacionei na Zona Azul por um prazo e esse prazo da cartela lá expirou e o carro ficou lá. Fui multado. E aí? Isso é estacionar em desacordo à regulamentação. A Constituição prevê que o ordenamento do solo ele é competência da prefeitura. Ela pode dizer quem pode estacionar ou não. E esses estacionamentos é justamente para evitar a privatização do espaço público, para que a pessoa não deixe o veículo lá para sempre. Então, é cobrado justamente com esse intuito de fazer com que haja essa rotatividade. Agora, Coronel, você como uma pessoa que estuda o trânsito, estuda a legislação, a gente sabe que é melhor pecar pelo exagero porque você está indo para o lado da segurança. Mas em algumas situações onde a via pública tem muitas residências e pouco comércio, instalar uma zona azul muitas vezes não choca? Choca. E aqui em Salvador a prefeitura lançou a Zona Verde, que é justamente um credenciamento para os moradores que próximo à residência tem uma zona azul. Então eles estipularam como zona verde, justamente para garantir que o cidadão que paga o IPTU, próximo à residência dele, ele possa estacionar. Mas ainda é algo muito tímido, algo que precisa dar mais visibilidade, precisa realmente expandir mais, porque é preciso fazer esse estudo. Vamos lá, o cara mora numa região e tem zona azul e ele vai estacionar a poucos metros da residência dele e depois recebe uma multa. Esse recurso aí, ele pode receber a liberação da multa? Ele pode argumentar que ele reside naquele local e ele pode comprovar através do IPTU e recorrer, inclusive, é algo que poucos cidadãos sabem, que eles podem, a qualquer momento, solicitar do órgão de trânsito mudanças. A gente, como cidadão, a gente pode sim solicitar, fundamentar que o órgão de trânsito faça a mudança naquele sentido, não indo de encontro à lei. Vou seguir aqui sobre essas multas mais frequentes. É proibido ao pedestre desobedecer a sinalização de trânsito específica. É aquilo que você comentou, né? Em relação ao que o pedestre também faz parte e tem que ter também condutas, né, que sejam condutas corretas até para o trânsito fluir, né? Transitar com o veículo desligado em declive, a banguela. Isso. É difícil constatar essa infração de trânsito, mas isso é uma recomendação da direção defensiva, de você não deixar o veículo na banguela, e isso é infração de trânsito. E tem também hoje o esquecimento da luz em viagem, né? Então, sim, a lei do farol alto, né? Exato, né? Ou melhor, do farol baixo. Do farol baixo, Certo. Ela foi mudada recentemente. Uhum. Ela, quando foi criada, ela obrigava que em qualquer rodovia ou dentro de túnel, mesmo que fosse durante o dia, você deveria trafegar com a luz baixa, com o farol baixo do seu veículo aceso. Ela foi mudada para o seguinte: só em rodovias de pista simples. Certo? Então, hoje, se você estiver numa rodovia de pista simples, se for uma pista dupla, se for uma rodovia duplicada, você não precisa acender os faróis. Mas eu recomendo que continue acendendo, porque é um item a mais de segurança. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima, né, de acidente de trânsito quando solicitado pelo agente. Quer dizer, assim, não precisa nem o agente solicitar, né?
Nesse caso, é o cidadão que não está envolvido diretamente no acidente. Ah, entendi. Uma outra pessoa que está Isso, passando. vai passando aí o agente de trânsito ou policial, dê socorro aqui. E a pessoa É. não. O código é de 1997. Ao meu ver, esse artigo ele está defasado. É. Porque hoje, quando nós falamos em prestar socorro, é prudente que você deixe a vítima imobilizada e ligue para o serviço médico de urgência. Nesse caso, você está movimentando a vítima e conduzindo. Então, é um conceito antigo de 1997. O conceito hoje de prestar socorro é o contrário disso aí. É você isolar o local, imobilizar a vítima, evitar mexer nela. No caso até de motociclista, não retirar o capacete e ligar para o serviço médico de urgência. E um detalhezinho, quando estiver no local, você tem que garantir que o trânsito continue a circular, porque senão a ambulância do SAMU não tem Não condições de chega, chegar. né? É sempre bom conversar sobre assuntos sérios com pessoas que entendem do assunto. O Coronel Luíde é um especialista em legislação de trânsito. Agora, fazer um questionamento, você como cidadão. Sim. Você acha que a velocidade na cidade está muito baixa ou esse excesso de segurança é bom para o cidadão que dirige no dia a dia? Olha, esse excesso de segurança, né, ele é bom para o cidadão. Há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para diminuir a velocidade nos grandes centros. Porque há um estudo que, se a velocidade for acima de 50 km por hora, aumenta para 80% o risco do resultado ser morte. Agora, não podemos confundir fluidez, velocidade ser igual a fluidez, nem sempre, certo? É interessante que, em alguns casos, a redução da velocidade. Agora, o que a gente tem visto é que aqui mesmo em Salvador, grandes avenidas onde tem uma estrutura melhor, está se reduzindo a velocidade para parâmetros que não são necessários. O túnel novo, esse aqui, que fica aqui ao lado do Bahia Notícias, aqui na Tancredo Neves, é 40 quilômetros e você visualiza logo que tem monitoramento eletrônico e você vê a câmera quando você desce no túnel. Então, você tem que passar Exatamente. abaixo de 40. Exatamente. A fiscalização eletrônica, ela foi assim um grande marco para a fiscalização de trânsito, porque ela é implacável. Ela não perdoa, ela realmente registra, e as pessoas hoje têm que ficar muito atentas com relação aos radares de velocidade, as velocidades. Eu dou uma dica para você que vai viajar agora na Semana Santa, ao se aproximar de cidades, de centros urbanos, já fique com a expectativa de ter um radar ali. É verdade. Você vem numa velocidade na rodovia, ao se aproximar de uma cidade, pode ter um radar. E às vezes esse radar é de 40 km por hora. Obrigando a ter uma multa de R$ 880, porque quando você passa acima da velocidade em mais de 50%, além de ter o direito de dirigir suspenso, a multa é de R$ 880. Então pesa no bolso. Locais na cidade que tem fotossensores 2, 3 vezes, essa multa ela é acumulativa? Como é que essa situação acontece, né? Porque já vi amigos relatando que foi multado 2 vezes na mesma via. Isso. Existem infrações de trânsito que são concomitantes e existem infrações de trânsito que são concorrentes. Qual a diferença disso? Concomitante você pode cometer a mesma infração de trânsito na mesma via várias vezes. Então, por exemplo, você passou pelo primeiro radar acima da velocidade, o segundo radar acima da velocidade. Então, elas são concomitantes. Vai receber 2 multas. 2 multas. Eu vou dar outro exemplo também de concomitante. Você estaciona, você disse que ia me fazer essa pergunta sobre estacionamento. Você estaciona em fila dupla na frente de uma garagem. Tá aqui, eu ia perguntar. São infrações concomitantes, são 2 infrações que você cometeu na frente da garagem. Agora, o que são infrações concorrentes? Quando você comete a primeira infração, inevitavelmente você vai ter que cometer a segunda. Por exemplo, você entra numa via exclusiva, que aqui em Salvador, agora
A notícia da semana é a via exclusiva do BRT, Que está agora... sendo sinalizado aí. E está cheio de agente de trânsito fazendo isso. ordenamento e também alguns orientadores, né, para o pedestre, né? Porque é uma sinalização diferente, é na cor azul, é uma novidade que as pessoas não sabem. E Roberto, há uma grande confusão. Você não pode trafegar na via exclusiva, mas você passar por cima da linha, você desviar, isso é possível, sim. Agora, o que você não pode é trafegar, ficar ali o tempo todo dentro da... Certo? Aí a pessoa pode ser autuada. É a mesma situação de você seguir uma ambulância. Exatamente. Que é infração de trânsito. As pessoas acham que estão dando uma de esperto quando você puxa para a ambulância passar e vem o espertinho querendo ser ambulância também, né? Que multa é? É uma infração de natureza grave, gravíssima, R$ 293, do artigo 191 do Código de Trânsito, certo? E o artigo 190, 191 são todos ligados a veículos de emergência. Exato. Entendeu? E agora, para finalizar, a pergunta, que é uma pergunta que, infelizmente, isso recorre não só no final de semana ou no final de semana prolongado como esse de Semana Santa. Todo dia é momento da galera sair, infelizmente, pega o carro e vai beber, e aí termina se envolvendo em um acidente. Então, assim, é uma multa que é uma multa mais do que educativa, né? Porque é uma multa pesada, né? Então, assim, é bom que a gente, para finalizar, colocar uma mensagem em relação a essa turma que muitas vezes passam do limite. Eu quero que você também divulgue o seu Instagram, Parada Obrigatória. Você está aí com a camisa, que assim, é um Instagram que indica situações de trânsito onde o cidadão, o proprietário de carro, termina se envolvendo e o Coronel Luíde, de maneira bem, como um professor que ele é, né, um educador, ele vai lá explicar e vai dizer assim, ó, você está errado e você cuide-se, senão você vai ser multado. Roberto, é o Parada Obrigatória no Trânsito, @Parada Obrigatória no Trânsito. Você pode falar comigo pelo direct e lá tem muitos cards, muita informação sobre trânsito, você sempre vai ficar bem informado, né? Me seguindo lá nas redes sociais. E realmente, Roberto, né? É uma preocupação, é a segunda maior causa de acidente de trânsito no Brasil, a segunda maior infração de trânsito é a associação de álcool e direção. E ela não é a primeira porque a fiscalização ainda fica aquém. A primeira é excesso de velocidade, por conta da fiscalização eletrônica. São duas situações que se envolvem, né? Isso. Muitas vezes a pessoa bebe e... excede a velocidade porque está bebendo. Exato. A multa é pesadíssima, R$ 2.934. Se for reincidente, esse valor dobra. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, você não vai poder, a carteira é recolhida e só é entregue no dia seguinte à pessoa, se for final de semana, só na segunda-feira, a pessoa, e não vai poder sair dali dirigindo. Mesmo que você se recuse a soprar o etilômetro, a punição é a mesma. Se soprar o etilômetro e o valor encontrado for acima de 0,33, de 0,34 para cima, é considerado crime de trânsito. Essa pessoa ela é autuada em flagrante, é conduzida para a delegacia e só vai sair mediante pagamento de fiança. Então, meus amigos, aproveitem Semana Santa. Quem for viajar, vá com prudência, né? Faça uma revisão no seu carro. É bom sempre perceber que veículo bom é aquele veículo que está com a manutenção em dia. Você deve fazer a manutenção tanto da parte de eletrônica, né, a parte mecânica, como também as luzes, saber que se o farol está funcionando, porque muitas vezes as pessoas nem percebem, o farol está queimado ali e vai pegar estrada, e aí vai pegar uma via que tem fiscalização, vai levar uma multa, porque está com a luz lá apagada. Se for viagem de noite, piorou. Então, assim, tem que ter os cuidados, assim, vá com a família, seja prudente, se for beber, beba e não pegue o carro, né? Exatamente. Se for possível ter um segundo condutor, é sempre bom na viagem, porque assim, viajar cansado não dá. Então, existem algumas orientações, eu queria até que você reforçasse essa parte de segurança, para que as pessoas realmente entendam que o carro ele não é um instrumento
contra o cidadão. Ele é um veículo onde você consegue fazer o seu transporte, consegue se divertir, mas com prudência, né, Coronel? Antes da viagem, fazer a revisão, verificar os equipamentos obrigatórios, o triângulo, o macaco, o step, verificar se tudo está em perfeita ordem, certo? É interessante. O extintor não é mais obrigatório, mas é sempre interessante ter esse extintor. Evitar dirigir à noite, dirigir cansado. É prudente, o excesso de velocidade, que é a causa número 1. Vá com calma, vá devagar. Revise o itinerário, certo? É interessante também, como uma das medidas assim de segurança que eu mais falo para as pessoas com relação, é a ultrapassagem. A ultrapassagem é a manobra mais perigosa que tem no trânsito. Então, se você só realiza ultrapassagem se você tiver muita segurança, se você realmente está convicto que dá para ultrapassar. Na dúvida, não ultrapasse. Exatamente. Então, aproveite aí o final de semana, Semana Santa, curta em Salvador ou viajando. Eu quero agradecer ao Coronel Luiz de Souza aqui, meu parceiro da Rádio Metrópole. A gente sempre que conversa com pessoas que esclarecem, né, que têm o conhecimento, é bom porque assim, a intenção do podcast também é fomentar essa vontade do cidadão em entender que ele é uma peça dentro do trânsito e ele tem que saber respeitar o próximo e, ao mesmo tempo, saber conduzir o seu veículo, né, Coronel? Com certeza, né? A pressa é inimiga da segurança e trânsito é local de vida. Nós estamos nos aproximando agora do Maio Amarelo, né? Que é um mês inteiro destinado à segurança no trânsito e é um mês de conscientização, de você entender que trânsito é para a vida e não para a morte. O Brasil ocupa a 5ª colocação em acidentes de trânsito no mundo e no ano passado foram 34 mil vítimas no trânsito brasileiro. Então é um cenário de guerra que precisamos mudar. Exatamente. Autos e Motos Podcast toda quinta-feira, 19 horas, no YouTube do Bahia Notícias. Você pode também assistir no meu autosimotos.com e também aqui no Bahia Notícias. E como eu gosto de encerrar, aproveite antes a viagem, aproveite o final de semana, a Semana Santa e vamos acelerar! Autos e Motos TV.